Vamos, nesta aula, mostrar como funciona ou qual o princípio de funcionamento do amplificador de pequenos sinais implementado com o transistor bipolar de junção. Antes de iniciarmos o estudo do amplificador propriamente dito, convém ressaltar que os sinais elétricos, eles podem ser interpretados da maneira como está aqui neste gráfico. Um sinal que com o tempo tem sempre o mesmo valor, como esse aqui que é 5 volts, vejam, no eixo dos tempos, vai passando o tempo, ele vale sempre 5 volts, é uma tensão contínua e constante, porque nunca muda de valor, e é contínua porque é sempre positiva, está sempre acima do eixo do zero, aqui na horizontal. Então, esse tipo de variável é representado com todas as letras maiúsculas, tanto a variável quanto os índices. Então, V maiúsculo e CE maiúsculo. Já um sinal que é puramente alternado, ou seja, uma senoide, por exemplo, com valor médio zero, ele é alternado porque durante a metade do tempo ele é positivo, durante a outra metade é negativo. Isso significa que ele alterna a polaridade, onde antes era positivo passa a ser negativo e vice-versa. Então, um sinal assim, que é puramente alternado, que tem valor médio zero, terá todas a sua representação feita com letras minúsculas, tanto a variável tensão quanto os índices minúsculos. Se nós somarmos esses dois gráficos, vamos obter o gráfico aqui de baixo. Vejam que é um gráfico que está todo acima do zero, então ele é um sinal contínuo, porque se a tensão não passa acima e abaixo do zero, significa que ela não muda de sinal. Porém, ela é variável, então ele está variando aqui entre 4 e 6 volts positivo. Então, esse aqui é um sinal contínuo e variável. E como ele é a soma de um sinal alternado puro mais um sinal contínuo e constante, então a representação é feita da seguinte forma: a grandeza em letras minúsculas e o índice em letras maiúsculas. Então, todo sinal pode ser decomposto no seu valor médio, que é um sinal contínuo e constante, mais uma parte alternada pura. Nós vamos ver aqui que nos amplificadores, o que é amplificado é a parte alternada pura dos sinais. Mas o que é um amplificador? Um amplificador é um circuito que aqui está representado por uma caixinha escrito ganho, e que vai ter variáveis de entrada, normalmente uma tensão e uma corrente, e vai ter variáveis de saída, normalmente também tensão e corrente. Para que esse circuito seja classificado como amplificador, o que ele vai oferecer na saída tem que ser igual à entrada vezes um número maior do que 1. Por exemplo, se o número aqui for 2, significa que a tensão na saída é 2 vezes maior do que a tensão na entrada, ou que a corrente na saída é 2 vezes maior do que a corrente na entrada, dependendo do ganho. Se for ganho de tensão, então a tensão será 2 vezes maior do que a tensão na entrada. A tensão na saída 2 vezes maior que a tensão na entrada. Mas como que é possível que um circuito faça amplificação de sinais na sua entrada? É o que nós vamos ver agora. Nós vamos partir do pressuposto que nós temos um transistor polarizado na região ativa, portanto a junção base-emissor está polarizada diretamente, e que ele seja conectado assim no circuito, portanto ele é um transistor utilizado na configuração emissor comum, porque o terminal de emissor é comum à entrada e à saída. Esta daqui é uma configuração muito comum, porque a gente pode provar que nesta configuração chamada emissor comum, o amplificador terá o seu máximo ganho de potência ofertado aos sinais que aparecem na entrada. Então, quem são as variáveis de entrada na configuração emissor comum? Serão a corrente IB e a tensão VBE. Quem são as variáveis de saída? A corrente IC e a tensão VCE. Então, é de se esperar que a tensão VCE seja uma cópia da tensão VBE, só que amplificada, com um valor de pico maior do que o valor de pico da tensão VBE. Assim como a corrente IC seja uma cópia amplificada de IB em relação ao seu valor de pico, ou seja, a sua amplitude. Então, esse amplificador que nós vamos estudar vai pegar o IB e VBE, vai amplificar esses dois sinais e vai oferecer esses sinais na saída já
amplificados. O sinal IB amplificado vai ser o IC, o sinal VB amplificado vai ser o VCE. Aqui nós temos o gráfico que relaciona IB com VBE. E eu falei para vocês que a junção base emissora é uma junção diretamente polarizada. Portanto, aqui nós temos uma curva que é a curva da junção PN diretamente polarizada, como se fosse um diodo. Aí imaginemos que nós tenhamos um valor fixo de VBE, que é o VBE quiescente, que corresponde a um valor fixo de IB, que é o IB quiescente. E eu perturbe esse VBE quiescente com uma variação. Depois vamos ver como é que é feito isso. Então, essa variação do VBE, que vai provocar com que ele fique oscilando para cá e para cá, ou seja, a parte verde e a parte vermelha, com o valor médio de VBE quiescente, é o sinal que será amplificado. Então, vejam, eu tinha lá um VBE que pode ser 0,6 volts, e eu faço ele subir até 0,7, volta para 0,6, volta para 0,5 e volta para 0,6 e fica aqui oscilando. À medida que esse VBE vai oscilando, vejam, quando o VBE sobe do início do verde até o pico do verde e volta para o meio, o ponto quiescente que estava aqui no meio também sobe e desce. A hora que o VBE vem para a esquerda até o VBE mínimo e volta para o VBE quiescente, o ponto quiescente desce e sobe. Então, à medida que o VBE vai variando no tempo, o ponto quiescente aqui também vai variando no tempo, do mesmo jeito que o VBE determinar aqui. A projeção desse movimento do ponto quiescente sobre essa curva no eixo IB vai provocar este IB aqui, ó. Então, percebam, o VBE sobe e desce, o ponto quiescente sobe e desce, a projeção no eixo IB sobe e desce. O VBE desce e sobe, o ponto quiescente desce e sobe, o IB desce e sobe. Então, para este VBE aqui, vai corresponder este IB aqui lá na base do transistor. E se nós desenharmos essas duas formas de onda aqui, somente a parte alternada descontando o seu valor médio, nós vamos ter esses dois gráficos aqui de baixo. Vejam, se eu desconto o VBE quiescente, então aqui nós vamos ter uma senoide com valor médio puro. Então, o semiciclo verde que sobe e desce está aqui, o semiciclo vermelho que desce e sobe está aqui para VBE. Vejam que agora aqui está tudo com letras minúsculas, porque estamos falando somente da parte alternada. O IB correspondente está aqui embaixo. Vejam que interessante, quando o VBE sobe e desce, o IB também sobe e desce. Então, os dois sinais estão em fase. Quando esse sobe e desce, esse sobe e desce. Então, aqui nós temos as duas senoides que representam a parte alternada dos dois sinais que estão presentes à entrada do transistor. E esses dois sinais aqui serão amplificados. Mas como que acontece isso? Bom, então vamos analisar. Vamos analisar olhando o gráfico das variáveis de saída. Aqui nós temos a curva IC por VCE na saída do transistor, corrente no coletor e tensão entre coletor e emissor, a reta de carga extraída do circuito, e temos também as várias curvas de IB fornecidas pelo fabricante. Conforme o IB que flui na base do transistor, valerá um ponto quiescente aqui sobre a reta de carga. Por exemplo, se entrar IB5 na base do transistor, o ponto quiescente estará aqui onde é o cursor, que é a intersecção da reta de carga com a curva IB5. Depois, se a corrente baixar para IB1, o ponto quiescente estará aqui onde está o cursor agora, que é a intersecção da curva IB1 com a reta de carga. Se o IB quiescente for o IB3, o ponto quiescente estará aqui onde está o cursor, porque é a intersecção da reta de carga com a curva de corrente IB3. IB3, na verdade, é o IB quiescente lá da entrada do transistor. A hora que o VBE subia e descia, o IB saía de IB quiescente e ia para IB máximo. O IB máximo aqui corresponde ao IB4. A hora que o VBE descia e subia, o IB quiescente ia até a IB mínimo e voltava. O IB mínimo aqui é IB2. Então, de fato, aquele movimento do VBE, entre VBE quiescente, VBE máximo e VBE mínimo,
que lá correspondia a IB quiescente, IB máximo e IB mínimo, aqui vai corresponder a partir do IB3, ir até o IB4 e ir até o IB2. Ora, a partir do momento que a corrente IB começa a aumentar de IB3 para IB4, o ponto quiescente sobre a reta de carga vai se deslocando aqui no movimento, conforme eu estou mostrando no cursor. Então, o VBE sobe, o ponto quiescente sobe, o VBE desce, o ponto quiescente desce. Depois, o VBE desce, o ponto quiescente desce sobre a reta de carga, o VBE sobe, o ponto quiescente sobe e completa um ciclo. Então, o ponto quiescente aqui sobre a reta de carga ficará fazendo esse movimento, sobe, desce e fica assim. Por quê? Porque o IB está variando assim, provocado pelo VBE. Este movimento do ponto quiescente aqui sobre a reta de carga, quando desenhada a sua projeção sobre o eixo VCE, vejam que interessante, enquanto o ponto quiescente sobe e desce, o VCE desce e sobe, que está aqui em verde. Enquanto o ponto quiescente desce e sobe, o VCE sobe e desce. Já no eixo IC acontece um pouquinho diferente. Enquanto o VBE sobe e desce, o IC também sobe e desce. Enquanto o VBE desce e sobe, o IC desce e sobe. Então a gente vê agora que se nós formos traçar somente a parte alternada desses dois sinais, do IC e do VCE, em um gráfico, nós temos isso que está aqui embaixo. Enquanto o IC sobe e desce, o VCE desce e sobe. Então o VCE, ele também é uma senoide, só que ele é uma senoide com uma fase invertida em relação aos demais sinais presentes no amplificador. E aqui nós temos somente a parte alternada da corrente na saída, e aqui somente a parte alternada da tensão na saída. Esse IC aqui é uma cópia amplificada do IB. E esse VCE aqui é uma cópia amplificada do VBE, só que invertida. Como são cópias amplificadas, então está caracterizada a amplificação. Quando a gente fala que é amplificado, é porque o valor de pico a pico aqui do IC é maior do que o valor de pico a pico do IB. Aqui é a mesma coisa, quando a gente fala que o VCE é uma cópia amplificada do VBE, é porque o valor de pico a pico do VCE é maior do que o valor de pico a pico do VBE. Então, resumindo, variações em VBE provocam variações em IB, entre IB mínimo e IB máximo. As variações em IB entre IB mínimo e IB máximo provocam deslocamento do ponto quiescente sobre a reta de carga nas curvas de saída e que vão dar origem às tensões de saída VCE e corrente de saída IC. Então esse é o princípio de funcionamento do amplificador. Quem faz a ligação da entrada para a saída? É o IB. O IB está presente nos gráficos da entrada e da saída. Então agora vamos resolver este exemplo para que vocês fixem essas ideias. O exemplo pede o seguinte: dado um transistor que tem a característica IB-VBE abaixo, com VBE quiescente de 0,65 volts, e que de alguma forma VBE varie 0,6 volts acima e abaixo de VBE quiescente, determine os ganhos do amplificador. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui nós temos o circuito, aqui os gráficos das variáveis de entrada que são VBE e IB, ou o gráfico que relaciona IB com VBE, e aqui o gráfico que relaciona as variáveis de saída, que são IC e VCE, em função do que acontece em IB. Então, aqui nós temos IC por VBE em função do que acontece com IB. E aqui nós temos IB por VBE. Vejam que na região ativa a junção base-emissor é uma curva de uma junção PN diretamente polarizada. Então, inicialmente, se nós não tivéssemos a perturbação em VBE, o que estaria acontecendo? Teríamos só a fonte de tensão de 12 volts ligada,
que provoca um VBE quiescente de 0,65 volts e um ponto quiescente na entrada que está aqui e que vai se consubstanciar numa corrente IB quiescente de 80 microamperes. Então, este aqui é o ponto quiescente na entrada. E como que isso se reflete nas variáveis IC e VCE? Bom, nós vamos olhar para os gráficos das variáveis de saída pensando o seguinte: a corrente que está fluindo em função do VBE de 0,65 é 80 microamperes. Então, a curva de IB que está valendo é a curva de 80 microamperes, esta curva aqui, que cruza a reta de carga exatamente aqui. Por isso aqui nós temos o ponto de operação estática. A projeção deste ponto nos eixos VCE e IC vai dar o VCE quiescente e o IC quiescente. Então, enquanto nós tivermos esse circuito aqui sem a aplicação do sinal a ser amplificado, o que nós vamos ter? Em VBE 0,65 volts e em IB 80 microamperes. Em VCE 7,5 volts e em IC 3 miliamperes. Então, é isso que nós temos. Só que o problema diz o seguinte, que o VBE vai variar 0,1 volts acima e abaixo do VBE quiescente. Então, é como se aqui, no gráfico do VBE, nós provocássemos uma variação de 0,65 mais 0,1 vai até 0,75 e volta até 0,55 e vem para 0,65. Vejam, esta variação em VBE vai fazer com que o ponto quiescente suba e desça aqui na curva característica. A hora que o VBE sobe, o ponto quiescente sobe. A hora que o VBE desce, o ponto quiescente desce. Então, à medida que o VBE vai variando senoidalmente, o ponto quiescente fica excursionando aqui. A projeção desse movimento em IB vai dar este movimento aqui. Então, vejam, aqui nós temos as variáveis de entrada, IB e VBE. Se nós escrevermos aqui somente a parte alternada deste sinal e deste, então aqui o VBE em volts em função do tempo e aqui o IB em microamperes em função do tempo, o que nós teríamos? Somente a parte alternada. Bom, se é somente a parte alternada, eu vou descontar o valor médio. Então, eu vou descontar o 0,65. Então, se eu tiro o 0,65 dessa onda aqui, o valor médio vira 0. 0,75 menos 0,65 vira 0,1. 0,55 menos 0,65 vira menos 0,1. Então, aqui eu já posso desenhar o que acontece com o VBE, somente a parte alternada do VBE. Mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho um ciclo da tensão VBE. A parte alternada da tensão VBE que está perturbando aqui a tensão na junção base-emissor, provavelmente por uma fonte de um sinal que vai ser amplificado. Muito bem, qual é a consequência dessa variação de VBE em IB? Aí é esse gráfico que está aqui, porque o VBE que varia aqui se reflete aqui. Novamente, se nós formos representar somente a parte alternada deste sinal, nós temos que descontar o valor médio. Então, 80 menos 80 dá 0 microamperes. 140 menos 80 vai dar 60 microamperes. O micro já está aqui. 20 menos 80, menos 60 microamperes. Agora nós já vimos que aqui no IB aparece uma senoide do mesmo formato de VBE. À medida que o VBE sobe, o IB também sobe. Então basta desenharmos aqui agora o IB, a parte alternada do sinal IB. Então aqui nós temos os dois sinais de entrada, somente a parte alternada, o sinal VBE, que é o sinal a ser amplificado, e a corrente IB, que esse sinal a ser amplificado provoca aqui no terminal de base. Este movimento entre 20 e 140, aqui em IB, provoca com que o ponto quiescente se desloque entre as curvas de 20 e 140 no gráfico que relaciona as variáveis de saída em função do IB. Então, o ponto quiescente, quando a corrente IB sai de 80 até 140, vai viajar até aqui.
depois vai voltar para cá, chegando até 20 e para cá. Então o ponto quiescente ficará excursionando aqui sobre esse pedacinho em verde, à medida que o IB vai variando. A projeção deste movimento no eixo VCE e no eixo IC vai fornecer para a gente os gráficos de IC e de VCE. Percebam, à medida que o IB aumenta, o ponto quiescente sobe, mas a projeção desse movimento aqui embaixo é de descida. Então o VCE vai ficar algo mais ou menos assim. Vejam, o IB sobe, mas o VCE desce, porque a reta de carga tem uma inclinação negativa. Não ocorre o mesmo no IC. A hora que o IB sobe e desce, desce e sobe, a projeção sobre esse eixo aqui também é de sobe e desce, desce e sobe. Agora, se nós formos traçar neste gráfico aqui o IC em miliamperes, somente a parte alternada em função do tempo, e o VCE em volts, somente a parte alternada em função do tempo, bom, somente a parte alternada a gente tem que descontar os valores médios. Qual é o valor médio do IC aqui? Ele está oscilando em torno de 3. Então, se eu faço 3 menos 3, vai dar 0. 7 menos 3, desculpem, 5 menos 3 vai dar 2. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, esses são os limites que a corrente C alternada apresentará na saída. Então, agora basta desenhar aqui o gráfico, exatamente como está aqui, só que agora com valor médio 0, porque estamos interessados somente na parte alternada. E o VCE? O VCE é o mesmo gráfico, só que agora nós vamos descontar o valor médio. Então, 7,5 menos o 7,5, que é o valor médio, vai dar 0. 10,5 menos 7,5 vai dar 3. 4,5 menos 7,5 vai dar menos 3. Então, agora nós podemos traçar. Perceba que enquanto o IC subia, o VCE descia. Então, o VCE ele começa oscilando para o outro lado. Então, aqui nós temos o nosso amplificador com todos os sinais. Os sinais verdes são os sinais das variáveis de entrada, os sinais em laranja são os sinais das variáveis de saída. E aonde que está a amplificação? Vejam, o VBE está variando de menos 0,1 até mais 0,1 e o VCE de menos 3 até mais 3. Essa variação aqui é muito maior do que essa. A mesma coisa a corrente, aqui ela varia em menos 2 até mais 2 miliamperes e aqui menos 60 até mais 60 microamperes, que é muito menor do que miliamperes. Então agora, para nós sabermos o quanto que isso significa em números, em ganho, a gente vai calcular os ganhos de tensão, de corrente e de potência desse amplificador. Então, como é que a gente vai calcular o ganho de tensão, né? A gente tem que fazer qual é a variação da tensão na saída, qual é a variação da tensão na entrada e dividir uma pela outra para saber o ganho de tensão. Então, como é que eu calculo a variação da tensão na saída? É o VCE máximo menos o VCE mínimo. Quem é o VCE máximo aqui na saída? Qual é o maior valor de VCE? Mais 3. Então, VCE máximo mais 3. Menos. Quem é o VCE mínimo? Menos 3. A gente sabe que mais 3 menos menos 3, o menos com menos vira mais. Então, isso aqui vai dar 6 volts. Vamos agora ver o VBE. Quem é o VBE máximo? É o maior valor de VBE, 0,1 volts. Menos o VBE mínimo. O VBE mínimo é menos 0,1. Menos 0,1. Menos com menos vai dar mais. 0,1 mais 0,1 vai dar 0,2 volts. Agora vejam, o ganho de tensão é o delta VCE pelo delta VBE. Quanto que deu o delta VCE? 6. Quanto que deu o delta VBE? 0,2. 6 por 2 é 3, 6 por 0,2 é 30. Menos 30. O sinal de menos aqui na frente é para indicar que enquanto o VBE sobe, o VCE desce. Então vejam, esse é o amplificador que vai oferecer na saída uma tensão 30 vezes maior do que a tensão da entrada. Isso que significa o ganho de tensão.
Agora vamos fazer o mesmo procedimento para o ganho de corrente. Vamos ver quem é o delta IC máxima. Máxima variação na saída. O delta aqui, essa letrinha grega que parece um triângulo aqui, significa variação. Então a variação da corrente na saída. Quem é a corrente máxima? O maior valor aqui na saída, 2 miliamperes. Então 2 vezes 10 na menos 3. Menos, quem é a corrente mínima? Menos 2. Então, menos 2 vezes 10 na menos 3. Menos com menos fica mais. 2 vezes 10 na menos 3, mais 2 vezes 10 na menos 3 vai dar 4 vezes 10 na menos 3, que é igual a 4 miliamperes. Então, aqui é amperes, né? Pronto. Então, nós já sabemos que a saída tem uma variação de 4 miliamperes de corrente. Vamos ver a variação da corrente na entrada. Quem é o IB máximo? Está aqui, 60 microamperes. Então, está aqui, 60 vezes 10 na menos 6 amperes. Menos o IB mínimo, menos 60 microamperes, vezes 10 na menos 6. Então, menos com menos dá mais, dá 120 vezes 10 na menos 6, ou 120 microamperes. Agora, para nós calcularmos o ganho de corrente, basta fazer a variação da corrente na saída pela variação da corrente na entrada, ou seja, delta IC por delta IB. Quanto que deu delta IC? 4 vezes 10 na menos 3. Quanto que deu delta IB? 120 vezes 10 na menos 6. Então, se nós fizermos a continha, vamos achar que isso daqui é 50. Vejam que os ganhos não têm unidade, porque aqui eu estou dividindo volts por volts e aqui amperes por amperes, então eles não têm unidade. Então, nesse amplificador, a corrente na saída é 50 vezes maior do que a corrente na entrada. Então, vejam, se a tensão é 30 vezes maior na saída do que na entrada, e se a corrente é 50 vezes maior na saída do que na entrada, este amplificador está amplificando tanto a tensão quanto a corrente. E a potência? Potência é V vezes I. Então, o ganho de potência também é o ganho de tensão vezes o ganho de corrente. Então, se nós multiplicarmos agora o ganho de tensão, que foi menos 30, vezes o ganho de corrente, que é 50, nós vamos encontrar 3 vezes 5, 15, com 2 zeros. Um ganho de potência de menos 1.500, ou seja, um ganho de potência que significa que o produto tensão vezes corrente na saída é 1.500 vezes maior do que o produto tensão vezes corrente na entrada. Então, se eu multiplicar tensão vezes corrente alternada aqui, vai dar um valor 1.500 vezes maior do que tensão vezes corrente aqui na entrada. Falando somente das partes alternadas, porque a gente está amplificando as partes alternadas do sinal. O sinal de menos na frente do 1.500 vem aqui daquela característica do ganho de tensão, que significa que enquanto a tensão na saída decresce, a tensão na entrada cresce. Então, este aí é o nosso exemplo, e aqui está um resumo de como que é o funcionamento do amplificador transistorizado. Aqui eu não desenhei, né? Mas para que nós possamos aplicar um sinal que vai ser amplificado, a gente tem que ligar um capacitor aqui, e aqui a fonte de tensão que representa o sinal a ser amplificado. Então, esse capacitor aqui para a corrente alternada é um curto-circuito, então toda a tensão da entrada aqui fica sobre VBE. Então, é essa tensão alternada aqui que vai perturbar o VBE. E essa tensão alternada é exatamente essa que está aqui. E aí, aqui na saída também, se nós colocarmos um capacitor aqui e medirmos a tensão aqui na saída, vamos pegar o VCE alternado, que é a tensão de saída. E então, essa tensão VCE aqui é exatamente essa que está aqui. Então, aqui nós temos a tensão pequenininha, que vai ser amplificada. E aqui nós temos a tensão já amplificada, bem maior. Vejam, repetindo. Enquanto o VBE varia entre mais e menos 0,1 volts, o VCE varia entre mais e menos 3 volts. Então, a gente vê claramente que tem uma amplificação.
Como que a gente aplica o sinal a ser amplificado neste amplificador? É uma tarefa relativamente simples. Aqui nós temos os dois circuitos que nós estudamos para polarizar o transistor na região ativa. Esse aqui é o circuito de polarização fixa, esse aqui é o circuito autopolarizante. Independentemente de qual circuito nós vamos utilizar para polarizar o transistor na região ativa, nós, quando projetamos esse circuito calculando RB e RC, ou quando projetamos esse aqui calculando RB1, RB2, RC e RE, nós queremos que a corrente C e a tensão VCE permaneçam no ponto quiescente que nós planejamos inicialmente. Então, na hora que nós ligarmos uma fonte de tensão aqui na entrada e uma fonte de tensão aqui na entrada, nós não queremos que a corrente contínua saia daqui e vá para a fonte, por exemplo, ou saia daqui e vá para uma carga que eu vou ligar aqui na saída. Então, a gente insere no circuito entre a fonte de sinal a ser amplificado e o circuito um capacitor. O que o capacitor faz? Qual é a propriedade dele? Ele bloqueia a corrente contínua, mas deixa passar correntes alternadas. Então, a corrente contínua que desce aqui para polarizar o transistor não consegue fugir para a fonte, e nem a corrente contínua que desce aqui pelo coletor não consegue fugir para uma eventual carga conectada aqui. Mas as correntes alternadas, que correspondem ao sinal a ser amplificado VI, conseguirão entrar no amplificador e sair do amplificador. Então, esses dois capacitores aqui são chamados capacitores de desacoplamento. Estão aqui para provocar o quê? Que quando nós conectamos o sinal VI, que é o sinal a ser amplificado, esse sinal consiga entrar no amplificador, mas a fonte não roube a corrente contínua usada para polarizar o transistor. A mesma coisa aqui. Esse capacitor de saída está aqui para que a corrente alternada amplificada consiga sair para fora do amplificador, mas a corrente C contínua e constante para polarizar o transistor não fuja para uma eventual carga. Essa situação é equivalente para os dois circuitos. Aqui ou aqui nós temos a mesma situação em relação aos capacitores. Para esse circuito aqui, a gente pode provar que o ganho de tensão pode ser calculado como menos RC sobre RE. Então, quanto menor o valor de RE, melhor. Ora, se nós conectamos uma fonte de tensão alternada aqui, o capacitor é um curto-circuito, então o mais do VI se estabelece na base e o menos do VI se estabelece aqui. Então, o VI vai ficar entre a base e o terra. Então, uma parte dessa tensão VI vai se perder sobre RE. O que a gente faz para contornar esse problema? Porque isso vai diminuir o ganho, porque o RE aqui no denominador, ele diminui o ganho. Nós conectamos um capacitor em paralelo com RE para que as correntes alternadas passem por este capacitor aqui. Então, esse menos aqui da fonte alternada, do sinal a ser amplificado, ele vai ter, por este caminho aqui, um curto-circuito para ele. Então, o menos dessa fonte aqui se estabelece aqui bem no terminal do emissor, e o mais se estabelece no terminal de base. E nós, então, temos agora a tensão VI aplicada diretamente sobre a junção base-emissor, não se perdendo nenhuma tensão alternada sobre a resistência RE. Então, em resumo, para que servem esses capacitores? O CI e o CO para não deixar correntes contínuas fugirem para a fonte ou para a carga, e o CE para aumentar o ganho quando ele curto-circuita para correntes alternadas a resistência RE. Então, com isso a gente encerra essa nossa aula sobre amplificadores. Eu penso que para que vocês aprofundem um pouco mais a questão, leiam a apostila, mas o essencial para vocês entenderem o funcionamento foi dado.